E nós seguimos aqui o Entre Nós com uma conversa agora para a gente tentar entender um pouquinho melhor a confusão no mundo. O nosso bolso diretamente conectado a tudo que acontece na Ucrânia, na Rússia e a todas as decisões que os líderes mundiais tomam nesse momento. A gente vive uma guerra de bombas, uma guerra de narrativas, com versões diferentes de cada lado, e uma guerra econômica. Já não se fala mais em sanções, mas numa guerra econômica, e isso envolve o mundo todo. A gente está vendo aqui com o aumento do combustível, que vai pesar duro na nossa economia. Por isso a gente convidou o Diogo Castro e Silva, que é um ex-diplomata da União Europeia, nos Estados Unidos, e ele também atuou no Banco Mundial como gestor de investimentos. Atuou lá por 4 anos, hoje também é um consultor nessa área. Diogo, boa tarde para você, muito obrigada por aceitar o nosso convite aqui da Band News FM. Bom, vamos começar a falar de dinheiro, do bolso de todo mundo, que eu acho que é a preocupação principal agora. A gente já sentiu hoje que vai ser pesada a crise dos combustíveis, a Petrobras nem repassou todo o aumento do impacto da guerra e o reajuste já é muito pesado. O que você enxerga em termos de finanças no mercado internacional que vai refletir aqui no Brasil, que mais vai pesar para a gente e por quanto tempo, Diogo? Muito boa tarde a todos e boa tarde aos ouvintes também. A questão, primeiro, as sanções, que são a principal razão desta turbulência toda, elas vão continuar e tudo indica vão aumentar. Elas estão muito ligadas à evolução da guerra na Ucrânia, que não tem fim em vista. Isso é a primeira questão. A segunda é que sanções deste género, e não estamos a falar só de sanções de governo, mas de ações de companhias privadas, elas nunca ocorreram nesta dimensão numa economia completamente conectada ao mundo como a Rússia. Elas já tinham ocorrido em países muito mais marginais, como a Coreia do Norte, como outros países, mas não numa economia como a Rússia, do G20. Então a gente está num terreno completamente novo. E em terceiro, eu diria, infelizmente, que a gente só está no princípio dos choques que vão ocorrer não só no mercado energético, mas também no mercado de alimentos e, sobretudo, de cereais, dado o peso da Rússia e da Ucrânia nesses setores. E aí o peso nos alimentos é pesado, né? A interferência dessa crise é pesada nos alimentos. É pesada e com consequências muito grandes pelo mundo inteiro. Há muitos analistas que afirmam que o choque alimentar de preços que houve em 2010, na altura, foi, por exemplo, uma das razões que ocorreu a Primavera Árabe. Então, a gente está a falar de movimentos muito grandes, repentinos nos mercados e a única coisa que se pode dizer é que não há nenhuma perspectiva de alívio nem a curto, eu diria, nem a médio prazo. Sim. Pois é, né? E a gente aqui no Brasil tem a notícia de agora que o Senado aprovou o tal fundo para tentar amortizar essa crise dos combustíveis, para tentar dar ali, de certa forma, algum subsídio para a Petrobras não colocar todo o aumento que seria necessário, não repassar tudo para o contribuinte. E pelo que você está falando, a situação vai piorar ainda mais e o governo vai ter de trabalhar ainda mais porque não há previsão de melhora a curto prazo, né? Isso, eu diria que não tem fundo que resista. A gente está, como eu digo, num terreno muito, muito imprevisível e de choques de grande dimensão. E uma das razões que eu diria que o cenário se vai complicar é porque as sanções, continuando a guerra neste curso, elas vão se agravar. Veja que o presidente norte-americano, ele atuou sobre o petróleo, apesar dos Estados Unidos até serem um importador pequeno de petróleo russo, muito por pressão da opinião pública. E isso vai continuar. E a gente está falando, Diogo, de uma guerra que
parece que vai se alongar muito. Agora há pouco a gente falava com o nosso colunista, Jamil Chad, que é a impressão que passou para o mundo a reunião de hoje. A frustração pós-reunião de hoje, a primeira entre os dois ministros de Relações Exteriores da Rússia e da Ucrânia. E ao sair, Sergei Lavrov, que é o ministro russo, fez um discurso, deu uma entrevista muito dura, com palavras violentas, inclusive fazendo ameaças muito graves, dizendo que havia uma produção, uma possibilidade de uso de armas químicas contra os russos, acusações não provadas, mas o simples fato dele dizer isso, ele saiu dizendo, não queremos matar a esperança de uma negociação e da paz, mas as palavras dele foram justamente no sentido de matar a esperança de negociação. Foi essa a impressão que te ficou após as manifestações e qual a repercussão nesse mundo diplomático que você conseguiu apurar? Então, total, é assim... se a Rússia não reconhece que houve invasão, como ela pode pedir a rendição? Então a gente está num capítulo de discursos completamente desconexos. Desconectado da realidade? Total. É assim, o próprio Lavrov, tudo indica, nem tinha mandato para negociar. Então ele, no fim de contas, se limitou a repetir a posição maximalista russa, que não é, que nunca será a base de qualquer negociação. Então eu diria que, infelizmente, para o mundo e sobretudo para os ucranianos que hoje sofrem na pele, até haver algum evento no terreno, seja ele um fracasso militar russo totalmente visível, seja ele alguma quebra da resistência ucraniana, as partes vão continuar tentando decidir no conflito militar para abrir as negociações noutro momento. Não vejo qualquer movimento de parte a parte que vá mudar essa situação. E a gente está falando, Diogo, de uma guerra que afetou diretamente as finanças de todos os países no mundo. As sanções econômicas vêm como uma arma e, na verdade, só vai gerando mais crise política. É uma coisa alimentando a outra. Eu diria muito que as pessoas pensassem isso como um mecanismo que tem vários componentes. Hoje tem três principais. A Ucrânia, óbvio, onde tudo está decidindo, o regime russo e a opinião pública ocidental e os países ocidentais. Estes três mecanismos, eles estão sob tensão. E essa tensão vai continuar a aumentar. E não há uma libertação visível dessa tensão. A gente tem aqui a variável tempo, e a variável tempo é uma variável muito importante, que, por exemplo, afeta o próprio esforço militar russo, afeta a estabilidade do regime russo, afeta a resistência ucraniana, afeta o cansaço ou não da opinião pública ocidental. Então, neste momento, os três palcos do conflito, eles estão acumulando só tensão. Sim, e a China? Desculpa, Fábio, e a China? Então a China, ela está num grande dilema, porque de um lado ela é muito diferente da Rússia no sentido de ser uma economia. Eu costumo brincar que enquanto a Rússia quer destruir a ordem mundial, a China quer mandar nela. E isso são perspectivas totalmente diferentes. A China tem um congresso para a liderança do Xi Jinping este ano, então a China se viu numa posição muito delicada. Por um lado, tem a aliança do czar e do imperador, não é? Do Vladimir Putin e do Xi Jinping, mas a China tem muito mais interesse em que a economia mundial não tenha muitas repercussões. Está saindo do Covid, ainda tem um problema grave da pandemia. Então, ela está num grande dilema. Como é que ela apoia o Putin e o regime sem incorrer em sanções? Então, é uma navegação muito difícil para a China. E tem um elemento final que é muito importante, é que a China, desde sempre teve o princípio da não violação da integralidade territorial, porque senão Taiwan podia declarar a independência também.
Então, é de facto para os dirigentes chineses um dilema terrível de como se posicionar perante este conflito. Tá certo, Diogo. Basicamente, o Diogo, eu só esqueci de dizer no começo que ele é português, mas eu acho que todo mundo percebeu, né? Mas deu para entender muito bem a sua avaliação. O Diogo está no Brasil há quanto tempo, Diogo? Há 10 anos. 10 anos já no Brasil, então já entende bastante de futebol aqui no Brasil. E a gente está falando de uma guerra, mas se fosse uma partida de futebol, resumindo, a gente está longe do apito final na sua avaliação. É isso. Nem no final da primeira parte. Do primeiro tempo. Era o que eu ia dizer, né? Seria a minha última questão para ele. Ele acabou de responder, né? A velocidade com que as coisas ocorreram chamou a atenção, desde o posicionamento do exército russo, a invasão, o êxodo dos ucranianos, e isso causa a falsa impressão de que a coisa vai se resolver rapidamente também. E não é isso, né, Diogo? Eu diria que se vocês quisessem pensar, isto é como um conflito do século XVIII no século XXI. Então, este tipo de conflitos militares, de batalhas, elas duram meses, se não anos. A última que a gente esteve, que foi na Iugoslávia, o cerco de Sarajevo demorou 4 anos. Então, eu sei que o mundo corre muito rápido, mas este é um conflito old school, velha escola.